Oi, gente, dia 30 de dezembro, sexta-feira. O evangelho é tirado hoje de Mateus 2, versículos de 13 a 15 e de 19 a 23. É o trecho em que o anjo aparece para São José e diz: pronto, Herodes morreu, pode voltar para Israel. Mas ele teve medo, porque José sabia que o seu filho, o Arquelau, estava no seu lugar no trono. Então aquela incerteza de que eles estavam seguros bateu no coração de José e ele resolveu então não voltar para Belém e foi para Nazaré, que era a terra de Maria, onde ele já tinha morado, onde ele tinha um certo conhecimento, uma certa segurança. E aí então ele vai e passa a viver em Nazaré. Os livros sagrados dizem que assim se cumpriu a profecia que diz que ele, Jesus, ele seria chamado o Nazareno. Muito bem. E foi realmente lá que Jesus viveu, e lá ele foi condenado à morte em Jerusalém, mas trouxe no letreiro que tinha em cima da cruz, falando da causa da sua morte, escrito Jesus de Nazaré. Então ele se tornou realmente filho de Nazaré. Então vocês vejam um medo que José teve, uma prudência que José teve, levou a cumprir a Escritura e Jesus ainda entrar para a história da humanidade como Jesus de Nazaré, embora tivesse nascido em Belém. José falou que teve medo, isso ele foi muito honesto ao conversar no íntimo de sua família, e naturalmente Maria contou depois para Lucas, quando Lucas se predispõe a escrever sobre a vida de Jesus, ou pelo menos os pontos mais importantes, porque é bom lembrar que o Evangelho não é biografia. O Evangelho são aqueles pontos principais que precisam ser entendidos por nós como herança da nossa salvação. São os pontos importantes para a nossa salvação em Jesus. E é interessante porque parece que é uma fragilidade de José. Então José, a gente vê que foi um homem muito, eu diria, firme nas suas decisões, corajoso nas tomadas de atitude, mas muito honesto também para falar dos seus sentimentos. Eu quero lembrar, por exemplo, que quando ele viu Maria grávida, ele foi embora, ele fugiu, ele achou que não era, ele não ia ser capaz de denunciar Maria pela infidelidade, mas também não ia suportar a ideia daquela criança ser filho de outro. Até que o anjo aparece e diz: José, não tenha medo. É muito claro isso. A criança é filho de Deus, é obra do Espírito Santo. E ele não tem, então, nenhum tipo de preconceito de voltar. Eu sempre imagino ele conversando com Maria, pedindo desculpas, e os dois assumindo essa responsabilidade. E agora nós vemos, quando ele é chamado pelo anjo para voltar, ele ficou com medo, porque sabia que o rei era filho do outro, e talvez tão mau quanto. E ele então não hesita em dizer: estou com medo, vamos para Nazaré. Mas eu queria arrematar tudo isso lembrando as frases que Jesus dizia para nós: não tenha medo, sou eu. Então tudo que acontece está nas mãos de Jesus. O
o que nós temos que ser é obedientes, sem medo. Podemos até hesitar, que até Maria hesitou. Como é que pode uma mulher que não teve contato com um homem engravidar? E o anjo respondeu: não tenhas medo, Maria. Então é isso que eu queria que nós passássemos. Nós que estamos no limiar de mais um ano, o ano novo. Então tudo vai começar diferente. Grandes transformações, grandes modificações que de certo vão acontecer e que, confessando, nos dá medo. Teve gente muito mais importante do Brasil, teve gente muito mais gabaritada que disse: eu estou com medo. Bom, se eles que estão lá estão com medo, imagine nós. Mas o anjo diz para nós: não tenha medo, não tenha medo. Nós sabemos que se nós formos dóceis ao que Deus quer, seremos vitoriosos, seremos felizes, porque temos o Senhor do nosso lado. E como o próprio Paulo diz, nada pode nos separar do amor de Deus. Então hoje é dia 30, sexta-feira, dia 31 e dia 1º eu costumo não fazer o programa, porque é um feriado, e eu tenho medo de não conseguir abraçar toda a grandeza da mensagem, então eu prefiro ficar quieto e vocês meditarem a grandeza do momento, mas sem medo. Lembre-se que Jesus disse, eu venci o mundo. Então até dia 2, se Deus quiser, e desejo para vocês, com a minha gratidão, os melhores votos de Feliz Ano Novo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair